Fala, investidores! Bom, agora a gente vai focar especificamente nessa nova debênture da Petrobras. Vamos olhar as características da oferta, as taxas dessa debênture, as garantias, vamos olhar a situação financeira da empresa como um todo, que é importante para garantir o pagamento da debênture. E por fim, vamos entender o que é a gente chama de marcação a mercado, né? E como é que isso pode efetivamente impactar esse ativo. Vamos lá? A Petrobras ela não emite debêntures desde 2019. Então, 6 anos depois, ela vai realizar essa mais nova emissão, a 8ª emissão de debêntures da história da empresa. O objetivo da oferta é captar 3 bilhões de reais, que vão ser direcionados a 2 grandes projetos classificados como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia, que são ampliação da oferta de gás natural, né, com foco na infraestrutura do pré-sal e na exploração de novos campos na bacia de Campos aqui no Sudeste. Esse investimento é voltado para o público em geral, né? Essa debênture é aberta para qualquer um que pode investir. O coordenador líder é o UBS BB e a distribuição é realizada pela Pentágono. Essa emissão como um todo ela tem 3 séries que vão ser atualizadas aí pela variação do IPCA ao longo do período, com uma taxa a ser definida em procedimento aí durante o processo de book building. A taxa teto da primeira série vai ser NTNB 2035, acrescido de um spread negativo de 0,4%. Ou IPCA mais 6,85%. Dos dois aqui, o que for menor. A segunda série, ela vai ter a sua remuneração entre o maior valor de IPCA mais 6,9% ao ano e Tesouro IPCA 2035, acrescido de um spread negativo de 0,35% ao ano. A terceira série ela vai ser corrigida monetariamente pelo IPCA, mais o maior valor entre juros de 6,95% ao ano e o Tesouro IPCA mais de 2045, acrescido de um spread negativo de 0,3% ao ano. As 3 séries elas têm pagamento de juros semestrais a partir de dezembro de 2025. O pagamento principal da segunda e da terceira séries vão ser em parcelas iguais nos últimos 3 anos até a data do respectivo vencimento. A estrutura de garantia, toda essa estrutura ela não tem garantia real, não carrega covenants financeiros em linha com as demais emissões da companhia, por isso é importante a gente analisar a situação financeira da empresa detalhadamente para saber a capacidade de pagamento que ela efetivamente tem para pagar esse empréstimo que você está fazendo por essa debênture. Beleza? Em meio a uma taxa de juros elevada, né, que a gente está vivendo, uma das principais preocupações dos investidores tem sido qual é o impacto disso sobre um nível de endividamento das companhias, né? E os indicadores relacionados à dívida, né? E com toda razão. Então vamos analisar as métricas da Petrobras, tá? A alavancagem financeira, que é medida por dívida líquida sobre EBITDA, é uma preocupação natural em cenários macroeconômicos conturbados, como a gente está vivendo. E nisso a empresa tem apresentado uma trajetória bem sólida, né, de desalavancagem, de melhora no seu perfil financeiro nos últimos anos, impulsionada principalmente pela forte geração de fluxo de caixa das operações, foco na redução de dívida, controle de custo e venda de ativos não estratégicos. A alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA, ela se manteve num patamar saudável aí, no final de março de 2025, estava de 0,4 vezes, e o caixa era suficiente para cumprir todas as amortizações até meados de 2027, assim como uma posição de liquidez suficiente para cobrir todas as obrigações de curto prazo. Então isso fortalece a resiliência da empresa, né, diante dessa volatilidade do mercado de petróleo. Outro ponto de atenção é verificar os prazos dos vencimentos da dívida. A Petrobras ela tem um prazo médio de endividamento de cerca de 11,5 anos, sem concentração de pagamento relevante aí no seu curto prazo. Apesar da nova política de caixa, que é uma política de caixa mínimo, né, de 6 bilhões de dólares anunciada em novembro de 2024, e isso possibilita um maior nível de endividamento, de distribuição de dividendos, a gente considera que a Petrobras segue apresentando uma liquidez bastante robusta. E espera-se que a geração de caixa operacional permaneça forte, cubra confortavelmente os investimentos previstos no plano estratégico da empresa, inclusive o reabastecimento de reservas frente a uma essencial perenidade das operações, né? Vamos chegar ao final aqui desse vídeo, né? E aí a gente pode observar quais são as características dessa oferta, prazo, remuneração. A gente viu que as garantias atreladas à oferta. Diante de todos esses resultados, a gente acredita que a Petrobras ela tem condição de lidar com as obrigações financeiras de curto prazo, mas olhando por um prazo acima de 10, 15, 20 anos, será que faz sentido tomar esse risco? Ou será que, dado o spread negativo, faz mais sentido alocar em um título público, por exemplo, o seu dinheiro? É isso que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. A gente vai explorar um pouquinho mais a oferta e vamos comparar a taxa desse ativo com outros tipos de aplicação. Bora lá? Até mais!